E aí, tudo certo? Hoje a gente vai embarcar numa viagem pela evolução da poesia brasileira lá no século XIX. Vamos explorar as três faces de um movimento que foi fundamental, que ajudou a definir o que é ser brasileiro. Para começar, vamos pensar numa pergunta que é o coração de tudo isso. Como é que um país recém-nascido forja a sua própria identidade? Pois é, para o Brasil, logo depois da independência, a literatura não era só arte, não. Era um verdadeiro campo de batalha para responder exatamente a essa questão. A jornada do poeta romântico se desenrola em três atos, sabe? Três momentos bem distintos. Primeiro, a gente tem o otimismo do construtor da nação. Depois, a gente mergulha fundo na introspecção da alma torturada. E para fechar, vem o grito por mudança do cruzado social. São três humores, três missões completamente diferentes. Então, nosso roteiro é este. Vamos ver como a poesia tentou, primeiro, construir o Brasil. Depois, adoeceu de si mesma, para então se tornar uma arma social. E o que tudo isso significa até hoje. Bora lá então. Nosso primeiro ato foca nessa missão cheia de esperança, na construção dos mitos da primeira geração de poetas românticos. O contexto histórico aqui é tudo. Pensa só, um país que acabou de ficar independente precisava de novos heróis, de novas paisagens, de uma cultura para chamar de sua. E a literatura? Bom, ela se tornou a ferramenta perfeita para criar essa identidade genuinamente brasileira. E os pilares dessa construção são fascinantes. O nacionalismo, claro, exaltando a pátria. O indianismo, que pegou a figura do indígena e o transformou num herói nacional, super idealizado. E a natureza brasileira, né, celebrada como algo único no mundo. O poeta que melhor representa essa fase, sem dúvida, é Gonçalves Dias. E esse verso, nossa, ele é famoso por um motivo. Ele resume perfeitamente esse sentimento. É a mais pura expressão de orgulho, de saudade da beleza única do Brasil. Virou quase um hino de identidade nacional. Ok, agora a gente faz uma virada de 180 graus. Deixamos para trás aquele otimismo todo, aquele sol, e mergulhamos de cabeça na escuridão e na melancolia da segunda geração. A coisa muda de figura. O contraste aqui é direto, é gritante. O foco sai do coletivo, da nação e se volta completamente para o indivíduo, para o eu. A esperança dá lugar a um pessimismo profundo, e a poesia vira quase um diário da alma atormentada do poeta. Essa angústia toda tem nome: Mal do Século. E não foi uma invenção brasileira, não. Foi uma onda que veio lá da Europa, principalmente influenciada por poetas como Lord Byron. Ela trouxe para o Brasil um clima de tédio, de desilusão e um fascínio pelo lado mais sombrio da vida. Então os temas mudam da água para o vinho. O egocentrismo coloca o poeta no centro de tudo. O escapismo vira uma busca desesperada por uma fuga da realidade, e a morbidez explora essa atração pelo sombrio. O grande nome dessa fase, que a gente chama de ultrarromantismo, é Álvares de Azevedo. E para sentir o peso disso, olha só esse trecho do Álvares de Azevedo. Ele é um exemplo perfeito do desespero, do fatalismo que definia o mal do século. É a voz de uma alma que se sente completamente derrotada pelo amor e, ao mesmo tempo, abraçada pela morte. E chegamos ao nosso terceiro e último ato. Aqui, o poeta volta a olhar para fora, só que dessa vez com um propósito revolucionário, totalmente engajado com as grandes questões sociais do seu tempo. Essa transição é fundamental. Aquela angústia pessoal que marcou a geração anterior se transforma em indignação pública. O poeta para de lamentar a própria dor para denunciar a dor de um povo inteiro. E o nome dessa geração é muito simbólico: condoreirismo. Pensa no condor, aquela ave andina que voa muito, muito alto. A ideia é essa. Esses poetas buscavam uma visão panorâmica dos problemas do Brasil, clamando por liberdade lá do alto. As características dessa fase são inconfundíveis. A poesia vira uma ferramenta de justiça social. E a principal bandeira, claro, era o abolicionismo. O poeta que se destaca aqui, sem sombra de dúvida, é Castro Alves. Castro Alves foi a personificação do espírito condoreiro. O apelido dele, poeta dos escravos, já diz tudo, né? A poesia dele era um grito de protesto, um grito que ecoava pelo país inteiro. E essa citação de O Navio Negreiro, ela é de arrepiar. Em poucas palavras, Castro Alves mostra o contraste entre a dignidade perdida e a brutalidade da escravidão. Ele usou a arte dele para escancarar o horror do tráfico negreiro. Bom, vamos agora amarrar as pontas, resumindo essa transformação incrível da poesia romântica brasileira e o legado que ela deixou.
Então, resumindo, a jornada foi bem clara, né? A primeira fase, nacionalista, com Gonçalves Dias construindo a nação. A segunda, ultrarromântica, com Álvares de Azevedo mergulhado em si mesmo. E a terceira, a condoreira, com Castro Alves lutando pela sociedade. Ou seja, o romantismo no Brasil não foi um movimento estático, de jeito nenhum. Ele evoluiu de uma tentativa de criar uma imagem idealizada do país para uma confrontação corajosa com as suas feridas mais profundas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, que vale tanto para hoje quanto valia para aquela época. Afinal, qual é o papel de quem faz arte na sociedade? É construir mitos? É ser testemunha da angústia humana? Ou é ser um agente de mudança? A jornada dos românticos nos mostra que talvez a resposta seja um pouco de tudo isso.